Bom, galera, eu decidi gravar uma pequena videoaula que é referente a um conteúdo que vocês mesmos já viram. Mas já que a gente tá tanto tempo sem estudar, entre aspas, aí eu resolvi dar uma revisada antes que eu vá para conteúdo novo, tá? Então vamos lá. O primeiro conteúdo que a gente tinha dado lá na área de geometria analítica, a parte de reta, né? Em que a gente tinha a equação geral e a equação reduzida, tá? A equação geral ela é dada assim, ó. AX mais BY mais C igual a zero, né? Isso vocês se lembram, né? E a equação reduzida? A equação reduzida é só o y que está isolado. Ele vai estar assim, ó. Y é igual a AX mais B. Equação geral, equação reduzida. Pronto. Lembrando disso, aí eu trouxe para cá, ó. Botei o primeiro exemplo. Observe essa equação da reta. Ó, pela cara, que tipo de equação é essa? É geral ou é reduzida? Geral, né? Porque tem x, y e um coeficiente, tudo do mesmo lado da igualdade, né? Tem como a gente transformar isso aí em uma equação reduzida? Tem. A gente vai fazer o quê? Vai isolar o y. Pega aqui, ó, isola o y, vai ficar uma equaçãozinha dessa. Como assim, faz? Ó, eu vou pegar tudo que não for y, ó, 4x e o menos 8, e vou mover para lá, depois da igualdade. Então, eu vou repetir o do y, ó. Os números que estão junto com y continua, tá, ó, 2y igual. Como o zero é elemento neutro, eu não vou repetir ele aqui, tá? Mas eu vou botar tudo que não for y para lá. Então, ó, 4x. Se ele está positivo, ele vem para cá, negativo. Correto. Agora o 8. Menos 8. Se ele está negativo, passa para lá, positivo. Acabou aí? Não. Por quê? Porque o y não está só. Só acaba quando o y estiver só, tá? Então, o que é que falta? Esse 2 aqui, ó, não tem sinal. Quando não tem sinal, é porque é uma multiplicação. E se está multiplicando, quando eu movo para o outro lado, divide, né? Então, vai ficar só o y, y igual. Repete tudo y, menos 4x mais 8, e divido por 2, que era o 2 que estava aqui, viu? Se ali tivesse um 3, dividiria por 3. Se tivesse qualquer outro número, dividiria por ele, viu? Então, vamos lá, para terminar. Y é igual. Aqui, ó, a gente tem dois números, uma soma, dividido por um número só. O que é que a gente faz com isso? A gente vai dividir um e também vai dividir o outro, tá? Sempre. Então, eu tenho aqui, primeiro joguinho de sinal. O de baixo está positivo, né? Menos com mais dá menos. 4x dividido por 2. É só dividir o número e repetir a letra. No caso, repetir o x. 4 dividido por 2, 2. Repete o x. 8 está positivo. Positivo com positivo fica positivo. 8 dividido por 2 dá 4. Vê bem. Aqui está a equação reduzida dessa equação geral. Ó. Não ficou parecidas? Tem o y, tem um número com um x, ó, não importa se ele é positivo ou negativo, e tem um número só, sem x e sem y, não importa também se é positivo ou negativo. Então, para você transformar de uma equação geral para uma equação reduzida, você vai fazer desse jeito, tá? Pronto. Isso aqui é facinho, né? Agora, lembrando também a partinha de coeficientes angular e linear, tá? No livro, eu até botei em algumas atividades, eu botei assim, ó, y igual a mx mais n, não foi? Mas é a mesma coisa aqui, letras, vai representar a mesma coisa. Aqui eu botei A e B, mas é representada a mesma coisa, tá? Imagine que isso aqui seja o M, imagine que isso aqui seja o N. Lembrando que isso aqui, vou até botar aqui do lado, ó. O A, ele é o coeficiente angular, tá? O A. Lembrando, só o A, não vai junto com o x não, viu? Por exemplo, se tivesse 4x, o coeficiente seria 4, não 4x, tá? E o B é o outro coeficiente, né? Coeficiente linear. Que é onde parte na reta de y, né? Que depois eu vou mostrar outro exemplo com isso aqui. Deixa eu andar mais um pouquinho para ver se está passando no vídeo. Deixa eu ver. Pronto. Deixa eu dar uma ajeitadinha, senão acho que
Tá ok, né? Pronto, tá ok. Então, aí eu coloquei outro exemplo, que eu gosto de exemplo, né? Então, vamos lá. Encontre os coeficientes angulares e lineares das funções abaixo. Eu quero coeficiente angular e linear da letra A, da letra B, da letra C. Tá? Então, é difícil? Bom, tem umas questões que já estão tá explícita lá. É só você olhar e ver qual é os coeficientes. Por exemplo, essa letra A. Eu quero saber quem é o coeficiente angular. Eu vou botar o C de coeficiente e um A de angular, tá? Mas lembrando que a gente representa pela letra M ou N, ou A ou B. Eu vou representar o M, que nos exemplos que eu botei no caderno de vocês é pelo M, tá? Mas, ó, CA, coeficiente angular, vou botar M, tá? Quem é o coeficiente angular nessa formulazinha aqui? É quem multiplica o x. E quem está multiplicando o x? 4. Então, a gente tem o coeficiente angular igual a 4. Fácil, né? Só que ainda falta o coeficiente linear, tá? Vou botar o CO. CL, que é linear. Que lá no caderno tá N. Quem é o coeficiente linear dessa funçãozinha aqui? 5. Eita, errou, quase. Menos 5. Tem que lembrar do sinal, viu? Coeficiente linear é menos 5. Agora sim acabou, ó. A gente achou coeficiente angular 4, coeficiente linear menos 5. Fácil, né? Vou fazer uma divisão aqui. Pronto. Da letra B. Fazer outra divisão. Como a gente já sabe que o coeficiente angular é M, vou botar um M. E o outro é o coeficiente linear, que é N, né? Eu não vou botar CA e CL não, porque aqui já está um exemplo e vocês podem tirar por aqui. No exemplo da letra B, quem é o coeficiente angular? Quem multiplica o x? E quem é que está multiplicando o x? O 3? O 4? Quem? Aqui é uma fração. A fração é que está multiplicando o x. Na digitação fica assim a fração, mas normalmente como está no caderno ou nos exemplos, no livro, tá 3x sobre 4, que é a mesma coisa disso aqui, tá? 3x sobre 4. Aqui está 3 quartos vezes x, mas é a mesma coisa, tá? Então eu tenho menos 3 quartos x mais 2 sobre 5, 2 quintos. Quem é o coeficiente angular? Quem multiplica o x? É tudo isso aqui, ó. Tudo isso, com sinal e tudo. Então eu tenho quem é o coeficiente angular? Menos 3 sobre 4. Tá entendendo? Facinho, né? E quem é o coeficiente linear? Aí ficou mais fácil ainda. É quem não tem x, ó. Isso aqui, ó. Como ele está positivo, eu vou deixar ele sem sinal. 2 quintos. É fácil? Letra C. Agora a letra C é um pouco diferente. É mais difícil? É só porque vai fazer um cálculozinho a mais ou menos, mas é a mesma coisa. Quem é o coeficiente angular e linear daí? A gente não pode tirar na cara assim, tipo, eu vou dizer qual é. Na cara não, porque a gente primeiro vai ter que fazer aquele exemplo que eu mostrei primeiro, não tem? Tem que transformar, isso aqui é uma equação geral, você tem que transformar na equação reduzida. Então vamos lá, vamos transformar na equação reduzida. Vou pegar a caneta vermelha. Como é que a gente faz? Isola o y. Então, ó, quem é o y aqui? 5y. Igual, como o zero é elemento neutro, eu não vou repetir. Vou mover tudo que não for y para lá, ó. Menos 3x, se está menos, vai ficar positivo. Não vou botar sinalzinho de mais, que não precisa. E o número lá, ó, menos 10. Se está menos, vai ficar positivo também. Agora sim eu boto o sinal porque tem dois números, né, juntos. Pronto. O que é que falta agora? O 5. Se está multiplicando, passa para lá. Dividindo, boa. E y é igual a... Repete tudo isso aqui, né? 3x mais 10 sobre 5. Terminou aí? Não. A gente vai dividir, se puder. Se aqui fosse um 11, tinha terminado a questão, tá? Porque não dá nem para dividir o 3 e nem para dividir o 11. Mas o 10 dá para dividir. Então a gente vai ter que resolver também. E como é que resolve, já que o 3 não dá para dividir? É que eu não lhe disse. Quando tiver dois números somando ou subtraindo, dividido por um número só, você vai dividir os dois pelo mesmo número. Né? Então vamos lá. Primeiro eu vou dividir o 3. Eu tenho y igual. O 3 dá para dividir por 5? Não. Não dá exato. Então o que é que a gente faz? Para deixar em fração, ó. 3x sobre 5, ó. Tá vendo? Eu não dividi, eu só repeti. Tá? Pronto. Tá vendo que ficou um pouco diferente desse, mas é a mesma coisa, ó.
mais, vou repetir o sinalzinho de mais, porque aqui tá mais e ele é todo positivo, né? E o 10 dá para dividir por 5? Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar ele aqui, ó. Quem eu fiz aqui, eu vou botar ele aqui, ó. Acho que dá para ver no vídeo, né? Dá sim. Pronto. Botei aqui. O que foi que eu fiz? Peguei esse dividido por 5, peguei o 10 dividido por 5. Só estou fazendo passo a passo, tá? Deixa eu dar uma setinha para cá, para terminar. Eu não quis dividir em seguida não, que às vezes o pessoal não entende. Mas eu vou só repetir, ó. Isso aqui não dá para dividir, então repito. Isso aqui dá para dividir? Dá. 10 dividido por 5 é 2. Pronto. Quem é o coeficiente angular? Que é nosso m. É quem multiplica o x. Quem está multiplicando o x, você vai me dizer 3. O 3 está multiplicando o x. Mas na verdade aqui, ó, é uma fração que está multiplicando o x, que é nessa daqui, ó. Então quem é o coeficiente angular? 3 quintos. Ó. E quem é o coeficiente linear? É o que sobrou. É o que não está multiplicando o x, ó. O 2 positivo. Acabou. E aí, não é fácil? Aí vocês resolvem a atividade que eu vou passar agora. E depois eu passo a parte 2 do vídeo, tá? Então é isso. Curte, deixe seu comentário.